Sejam todos bem-vindos aos Bastidores e vocês já sabem que esse é um programa feito para os jovens, onde eu trago jovens que realmente fazem Angola acontecer, mostro o backstage de empresas que fazem a economia do país girar e hoje eu trouxe aqui alguém que também faz acontecer no Lubango, alguém que é um empreendedor nato, alguém que também investe um pouquinho do seu tempo, dinheiro e experiência para poder fazer o país acontecer. Eu trouxe aqui hoje o Márcio Corte Real. Já agora, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar contigo e conversar contigo. E o Márcio está inserido no mercado de automóveis, mas ao invés de eu falar, eu vou pedir que ele apresente-se e fale um pouquinho sobre quem ele é, para que vocês possam perceber o impacto que o Márcio tem gerado à sociedade. Para Márcio, gostaria que fizesse uma pequena apresentação aí para o pessoal. Obrigado. Desde já agradecer ao Jair por esta pequena entrevista. Eu sou o Márcio Corte Real, CEO da Empower, secretário para Associativismo e Empreendedorismo Juvenil da nossa organização JMPLA Canauíla, e estamos aqui hoje exatamente para falar um bocadinho daquilo que é o setor automotivo. Trago aqui conosco também um bocadinho da vasta experiência daquilo que é a minha experiência ao longo dos anos no setor dos carros. Então vamos aqui conversar um bocadinho sobre este maravilhoso tema que é os carros. Certo, e isso é um tema que eu gosto muito, porque eu gosto muito de carros, por isso é que também é o segundo EP que estamos a fazer mesmo com o Márcio, que está nesse mercado. E como ele disse aqui, ele faz muita coisa, mas o bebê dele, assim posso dizer, o filho preferido é a Empower, que é a empresa de automóveis que ele tem. E, inclusive o Márcio também é o único representante da Xangá cá no Lubango, não é? Exatamente. Na província da Huila toda. Então, quem quiser adquirir um carro Xangá, vem aqui a Empower ter com o Márcio, e acredito que também tem outras marcas cá no parque. Sim. Temos Suzuki, Toyota, dentre outras. Então, Márcio, eu queria começar primeiro para saber de ti, que estás nesse mercado há muito tempo, quais são os maiores desafios que tu encontraste no mercado de automóveis? Bem, vamos começar, né? Os desafios são tantos porque o mercado acaba por estar muito competitivo. O mercado não tem sido favorável porque acreditamos nós que a nossa economia atravessa um momento difícil, e hoje ter um carro cada vez torna-se mais difícil mesmo, porque os carros estão muito inflacionados, mas isso por conta da nossa moeda. Então, esse é um dos desafios que eu encontro cá para vender aquilo que é o meu produto, e também a concorrência, porque a concorrência está muito desafiante. Temos os outros dois grupos que estão cá na província, que são muito fortes. Ainda assim, nós também nos desafiamos a empreender e a estar muito bem posicionado no mercado, que é uma das nossas estratégias, e assim decidi começar, e estamos aqui resilientes para podermos lutar mesmo no mercado. Certo. Márcio, então, falando disto, disseste que tens muitos desafios, inclusive citaste que o mercado é muito competitivo, apesar de que as pessoas não conseguem, dificilmente conseguem comprar, porque o preço dos carros estão inflacionados por conta da nossa moeda, mas os poucos que conseguem comprar também têm muita oferta, não é? Porque existem muitos grupos grandes. Exatamente. Que vendem, inclusive por tu seres um representante cá na Huila, as outras empresas não têm representantes, têm elas próprias abriram lojas próprias cá. Claro. Não é? Então, por isso é que eu admiro muito o trabalho que tu fazes, porque estás a concorrer com os gigantes, se assim fosse dizer, um jovem que está a concorrer com os gigantes e está de pé até hoje, né? Empower existe há quantos anos? Está a caminho do terceiro ano. A caminho do terceiro ano, ainda está cá de pé, mesmo a competir com os maiores, porque cá na Huila é o único stand de um jovem que não faz parte de um grupo ou de uma grande organização. Então isso é muito admirável, por isso é que eu trouxe aqui ele para passar essa visão. E nesta senda de dificuldades, eu queria que desses alguns conselhos relacionados aos jovens que estão a começar agora no mercado automóvel. Nós temos muitos jovens que, assim posso dizer, o termo usado é michero, né? Ou foguinhos, que vendem carros, têm aí a sua comissão, a sua micha. Quais dicas ou conselhos tu dás para que eles possam começar da melhor forma possível? Eu na altura também já passei por essa fase, já passei por intermediador, mediador, como assim se chama o verdadeiro nome, Michel, também já passei por esta etapa, e lembro-me que isso já foi há sensivelmente 10, 11 anos, se não estou em erro ou mais, que eu aventurei-me a
a fazer mesmo algumas mediações e tudo mais. Então acredito que o segredo está mesmo às vezes em não nos organizarmos e sermos sérios. Estes são os pontos que têm que ser os pontos iniciais, porque nós temos que passar uma certa confiança, principalmente para o cliente que vai comprar a viatura e para, neste caso, o dono da viatura. Então este é o ponto que deve existir, e se realmente é isso que nós escolhemos para nós, temos que ter muito foco. Certo. Temos que traçar muito bem aquilo que vão ser os nossos objetivos para nós atingirmos as nossas metas. Então é daí que temos que saber para onde é que queremos ir, se queremos ser só mesmo micheiro ou se queremos evoluir acima disso. Então trata em primeiro sabermos nos posicionar e depois claramente, se é esse foco que quero, vender carros, então começar-se a organizar mesmo, principalmente legalizar uma empresa para poder dar outros passos subsequentes. Okay. Então, jovens aí que querem começar, ou jovens que já estão inseridos nesse mercado, o Márcio deixou aqui uma dica, ou dicas de ouro, que realmente podem fazer a diferença, porque quem está a falar aqui é alguém que já fez, como ele disse, ele começou há 10 anos atrás como intermediário, vulgo micheiros, então ele passou por esse caminho, passou por esse trajeto e deu aqui algumas dicas que realmente vão fazer com que vocês que também estão aí nessa fase consigam agregar e ter mais. Hoje nós estamos aqui num parque que tem muitos carros, como ele disse, tem carros chineses, tem outras marcas, então se seguirem ou pelo menos tentarem seguir os conselhos que ele deu aqui, eu acredito que vão realmente ter resultados. Não é isso, Márcio? É exatamente isso. Certo, então, Márcio, além dos automóveis, quais serviços também tu prestas, não é? E quais tu achas que têm realmente potencial de dar certo cá na província da Huila? Por exemplo, né, temos o serviço de assistência às viaturas, que também é um setor que precisa de muita atenção, é um setor delicado, mas também se os jovens olharem para isso, porque já temos muitos carros, o mais importante agora é a questão dos acessórios, das peças, a tal famosa se tem ou não tem o acessório quando vamos comprar um carro. Então acredito que com uma loja boa de peças é um bom setor para apostar, de material diversos também, de artilhar carros e não só, são coisas que também hoje em dia acabam por nós não termos cá na província, e acredito que dá para apostar. Certo, realmente são áreas que estão em crescimento, não é? E eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter muitas empresas focadas nisso e bem direcionadas. Exato. E, então, Márcio, eu queria que também que saíssemos um pouquinho do ramo técnico, né? Que falamos aqui agora, e que analisasse de um contexto geral, me dissesses ou fizesses uma análise da juventude atual, não é? O que é que nós estamos a ver, o que é que tu estás a ver? Por exemplo, tem pessoas que dizem que a juventude atualmente está muito apressada, quer fazer as coisas para ontem, quer ter as coisas para ontem. Então, como é que analisa esse fenômeno? Bem, o maior problema é que os jovens da nossa atualidade ou da nossa geração acabam por serem um bocadito imediatistas, porque acredito não quererem respeitar o processo, e é aí onde nós falhamos como jovem, porque nós temos que obedecer muito bem a cadeia do nosso crescimento. Certo. Então, é isso que falta na nossa juventude. A nossa juventude precisa pensar muito fora da caixa, não pode viver um mundo de imitações. Não, o fulano fez isso, eu também vou fazer. Não, nós temos que ter uma identidade pessoal. Certo. E essa nossa identidade pessoal, temos que cuidar muito bem disso, da nossa imagem. Temos que ser jovens com referência, jovens que prosperam o futuro. Não podemos só ser mais um jovem. Temos que ser jovens que estamos disponíveis para ajudar o próximo. Então, é essa juventude que nós precisamos. E eu vejo que a nossa juventude hoje está muito perdida, está muito ligada ao fácil, não quer sofrer. A nossa juventude de hoje, não sei se é por parte um bocadinho da educação, que se calhar falta um bocadinho de rigor, porque achamos que os pais têm um papel muito fundamental naquilo que é o crescimento de um jovem. Certo. Então eu acredito que falta mais rigor por parte de um apertozito para que a nossa juventude possa realmente levar um bocadinho a sério, principalmente quando são adolescentes, que é aí onde cometem muitos erros. Não estamos a dizer que um jovem tem que ser totalmente perfeito, não existe, claramente, mas tem que ser um jovem exemplar, um jovem que inspire e que as outras pessoas até o admiram.
e estamos numa sociedade que muito inveja. Como quem diz, os jovens estão a sobressair, muitos dos outros jovens acabam por invejar-se no seio deles mesmos. Então, nós precisamos de uma juventude mais unida, uma juventude que olhe os desafios com maior força, que não pense que as conquistas são muito fáceis, é mentira. A prova disso que eu digo que é mesmo um processo. E se nós respeitarmos esse processo, vamos viver o propósito. Então, um jovem tem que ser um jovem que pensa no futuro. Um jovem que prospere muita conquista e na realização dos seus sonhos, que aí onde está, nós temos que sonhar para concretizar, e nós às vezes nem sequer pensamos nisso. Eu acho que só vivemos sem objetivos, sem metas. Então nós não podemos, jovem tem que ser dinâmico, um jovem tem que ter euforia, tem que ter alegria. Por mais tristezas às vezes que nos aconteçam, nós temos que cair e levantar. É aquilo que eu tenho dito na coisa, porque as quedas também vão fazer parte deste caminho. As pedras é para nos fazerem mais fortes. Certo. Não existe caminho sem sobressaltos. Então um jovem tem que ser, estamos à espera que esta nossa sociedade mude ligeiramente de mentalidade para poder realmente nós futuramente termos uma Angola mais organizada, uma Angola mais próspera para as próximas gerações que se avizinham. E é isso que nós precisamos. O Márcio falou aqui, e muito bem, inclusive esse é o padrão que nós detectamos na nossa sociedade, nos jovens, é o imediatismo. E eu acredito fortemente que isto não é de tudo culpa dos jovens, não é? Porque nós somos aquilo que consumimos, nós somos aquilo que vemos, e a internet veio com muitos malefícios, além dos benefícios, e um deles é que nós vemos na internet jovens alcançarem o sucesso, a tornarem-se milionários em dólar em 1 ano, 2 anos, em 6 meses. Então acho que nós tentamos também ter aquela vida ou ostentar. Certo, então eu acredito que a falha não é só nossa, não é só dos jovens, mas é com base naquilo que nós consumimos. Inclusive no vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre acesso a referências. Eu acredito que é mesmo essa falta de referências que os jovens não têm, essa falta de referências que os jovens não têm, porque, por exemplo, se os jovens percebessem ou conhecessem uma referência, eles saberiam, assim como o Márcio disse, que as pedras no caminho, as quedas, são para poder edificar a nossa jornada, né? Que nós caímos, levantamos e nos tornamos mais fortes. Claro. Porque se o caminho fosse todo linear, sem nenhuma curva, nós também não teríamos nada, né? Claro. E aí seríamos frágeis. Né? Exatamente. Eu acredito que também, mesmo na tua vida profissional, cá no mercado, tiveste várias quedas. E, por exemplo, algo que acontecia comigo há muitos anos atrás, eu falava, por que empresas querem profissionais se simplesmente uma pessoa que estudou aquilo consegue fazer ou resolver um problema? Eu me perguntava muito isso. Mas depois eu entendi que empresas procuram profissionais com experiências para certas posições, porque um profissional já sabe o que é que aquilo vai dar. Ele não fez, mas ele já sabe o resultado esperado, né? Então, hoje em dia, o Márcio, quando vai para fazer análise de um carro, vai para fazer análise de automóvel de alguma coisa ou do mercado, o Márcio já sabe possíveis resultados. Exatamente. Porque tem experiências na prática, skin the game, como nós dizemos, né, em inglês. E aí, então, eu faço da palavra do Márcio as minhas e acredito que devemos apertar mesmo aí nesse sentido. Então, Márcio, eu gostaria também que deixasses um conselho para aqueles jovens que acham que simplesmente não têm que fazer nada, porque o termo é o país já tem dono, né? Eles acham, acomodam-se e dizem o país já tem dono, vivem suas vidas e sem uma visão de futuro, porque falaste há pouco tempo que a maior parte dos jovens não tem. Então, que conselho tu dás a esses jovens que não têm visão de futuro? Bem, o meu conselho seria, né, a primeiro nós sonharmos, né, e depois sabermos nos posicionar como jovem. O que é que eu quero ser? Traçar muito bem os seus objetivos enquanto jovem. Onde é que eu quero chegar? Quero ser um profissional? Será que eu quero ser um empreendedor? Será que eu quero trabalhar numa grande empresa? Ou seja, numa empresa que eu me formei, que eu me sinta confortável? Porque o que tem que haver é fazer aquilo que a gente gosta. E é isso que o jovem tem que saber. É tudo uma questão de escolha. E as nossas escolhas têm um peso muito fundamental nas nossas vidas.
hoje, por uma pequena experiência que eu trago desses anos que estou aqui na luta, é mesmo de sabermos fazer escolhas sábias. Temos que usar muito a sabedoria para podermos amanhã colher daquilo que nós vamos semear. Então, jovens, não desistam. Eu tenho dito que com resiliência e persistência neste caminho que é longo, nós poderemos efetivamente chegar a lugares que nós, se calhar, nem sonhávamos. E o importante é nós sabermos que, de uma ou de outra maneira, estamos a dar passos. É preciso saber dar passos certos, pequenos ou grandes, de uma ou de outra maneira vão nos fazer chegar lá à frente, e com muita humildade. Este é o maior problema que eu encontro nos jovens. Temos, se calhar, muitos jovens às vezes que usam uma personalidade que às vezes nem é dele. Então é preciso nós vestirmos camisolas que são nossas. Não precisamos vestir camisolas que se calhar não são nossas e depois pesam. Então, jovens, sejam muito humildes e principalmente usar a simplicidade, porque é isso que vai cativar, acreditem, muitas pessoas que poderão te abrir portas, links e não só. Então temos que ser de fácil relação, não vamos dificultar aquilo que pode ser o nosso futuro. Então usem muito bem a sabedoria e a visão, que claramente que vão se orgulhar para caminhar para o sucesso. Certo. Pessoal, eu estou aqui a ouvir o Márcio e tive um monte de insights na minha cabeça, e uma das coisas que ficou na minha mente que ele acabou de falar aqui é o ir devagar, aprender, passo, step by step, não é? E acho que o que acontece é que muitas pessoas não têm essa visão, Márcio. Os jovens querem fazer 10 milhões, mas não têm estrutura para fazer 10 milhões. Por exemplo, eu estive a conversar com alguém a semana passada, ele me perguntou, já, quanto é que tu queres faturar esse ano? Tipo, eu disse, quero faturar 100 milhões. Exatamente. E ele me perguntou, se cair 100 milhões agora na tua conta, o que é que acontece? E eu disse, vou gastar o dinheiro, né? Caiu 100 milhões, vou gastar da melhor forma possível. Ele me disse, se cair 100 milhões agora na tua conta, o que vai acontecer? A primeira coisa é que o banco vai bloquear a tua conta. Porque você não tem estrutura para receber 1 milhão, é 100 milhões em uma única transferência. Exatamente. Então, nós queremos ter sem criar ou sem ter bases suficientes. E o Márcio falou isso aqui por outras palavras, e realmente é isso. Então, jovem, tu queres fazer 1 milhão, cria bases para fazer 10 mil kwanzas, faz 100 mil kwanzas, depois vai subindo. Nós queremos fazer tudo de uma vez, nós queremos tudo rápido, e isso mesmo tem feito com que muitos jovens tornem-se frustrados. Exatamente. Então, jovens, vamos mudar a nossa visão. Os bastidores estão aqui mesmo para isso, para mostrar histórias de pessoas como o Márcio, que fazem acontecer, que têm muita experiência, têm muito know-how para transmitir, têm muita informação, além da idade, eles têm uma carreira e experiência por trás. E é esse tipo de conteúdo que nós devemos seguir, é nesse lado da internet que nós devemos estar, porque, mais uma vez, nós somos aquilo que consumimos, Márcio. Exatamente. E no nosso país nós temos visto ultimamente muita coisa que não é consumível e que, até certa forma, estraga a sociedade. Nós temos irmãos, nós temos filhos, e nós sabemos muito bem que a internet em Angola está uma coisa lamentável. As pessoas estão mais viradas Estamos a vandalizar aquilo que é as redes sociais. E nós temos que ter uma noção que as redes sociais veio de uma forma nos facilitar a nossa comunicação e a informação. Só que nós estamos a nos apegar a isso para vandalizar mesmo. Certo. Então, temos que ter atenção que a tecnologia, a modernização no mundo está cada vez mais avançada, mas temos que nós acompanhar muito bem essa dinâmica, que as pessoas não fazem. As pessoas usam isso para outros efeitos e não podem usar redes sociais para tentarem atingir outras, né, as pessoas e tudo mais. Então vamos usar bem as redes sociais. Nós temos que ter uma noção que as redes sociais é algo que nós precisamos. Então se nós precisamos, temos que preservar e cuidar. Não podemos estar a pegar as imagens das pessoas e fazer fake news, conforme nós estamos habituados ultimamente a ver. Então conteúdos falsos, praticamente, se formos a falar, não vendem. Então vamos ser jovens racionais, criar conteúdos que vendem, conteúdos que impactem. E é preciso fazer muito isso, e acreditem que as redes sociais nos ajudam muito a divulgar. Então temos que usar essa ferramenta a nosso favor, não contra nós. É isso que nós temos que ter noção. Realmente, pessoal, vamos saber usar essas ferramentas, vamos procurar coisas que realmente agregam valor e vamos tentar ser melhores a cada dia. Márcio, é sempre um prazer conversar contigo e mais uma vez foi um prazer conversar contigo aqui. Muito obrigado mais uma vez por teres aceito o convite. E eu queria
eu quero, na verdade, que deixes, que nos digas, né, não, na verdade, quais decisões realmente fizeram com que a sua vida mudasse ou a tua perspectiva de vida mudasse e te fizeram chegar onde estás hoje. Sei que devem ter sido muitas coisas, mas qual hábito tu tens aí em mente e sabes, não, isto é que me fez chegar até aqui onde eu estou hoje? Primeiramente, temos que abrir mão de muita coisa e sermos disciplinados e usar muito o foco para onde é que nós queremos ir. Eu acho que foram essas coisas que eu tive que decidir, né? Que quero ser isso, então eu vou ter que seguir arduamente para atingir o que eu quero. Então, eu acho que passa por nós tomarmos as piores decisões às vezes para podermos lá à frente dar os tiros certeiros, conforme dissemos. Nem sempre poderemos dar esses tiros certeiros, mas temos é que sustentar bem a base estrategicamente e montar bem as estratégias para lá chegarmos. Então, é aquilo que eu disse, tive que abrir mão de muita coisa e principalmente me regrar. Eu acho que esse é um dos pontos, nós temos de ser regrados. Se antes fazíamos coisas que já não se adequam, temos de largar. Temos é que vestir uma camisola de mais disciplina, foco, conforme eu digo, e talento. Temos que tirar muito o favor daquilo que são as nossas habilidades para pôr em prática. Então, se tu és bom em algo, aposta naquilo que tu és bom. E se não, corre atrás, investe. E é aquilo que eu tenho dito nas minhas intervenções, o maior investimento és tu mesmo. Então, investe cada vez mais em ti, que tu depois vais poder perceber quais são os resultados que vais obter de ti. Ok, então eu vou terminar esse nosso vídeo aqui com 3 coisas, não é? Que o Márcio falou aqui e que todos nós devemos pensar, analisar muito em relação a essas coisas. A primeira é abrir mão de muita coisa, porque realmente nós abrindo mão de algumas coisas vamos focar no que realmente importa. Segundo é ter disciplina. Um jovem, por mais talento que tenha, se não tiver disciplina não vai a lugar nenhum. E último, como ele disse, é foco. Nós devemos saber para onde queremos ir, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Então nós todos devemos ter foco. Então, Márcio, muito obrigado. Eu agradeço. É sempre um prazer. Eu agradeço. E boa continuação aí. Igualmente. Boa.